Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Você Sabia? E aqui nesse programa eu falo tudo o que o profissional de segurança eletrônica, que o instalador precisa saber para verdadeiramente viver de segurança eletrônica. Eu mostro que é preciso ir além dos conhecimentos técnicos para que a gente possa realmente viver nesse segmento e não apenas sobreviver. Então a gente precisa conhecer aí sobre vendas, sobre gestão de equipe e hoje eu vou falar sobre como fazer um cronograma de instalação. E não só como fazer, mas também o porquê fazer. E antes mesmo de começar aqui o conteúdo, já te lembro aí para deixar o teu like aí nesse vídeo, já se inscrever no canal, caso você já seja inscrito, já ativa as notificações e já compartilha esse conteúdo com algum amigo, algum conhecido que atua aí no nosso segmento de segurança eletrônica e também possa ser beneficiado por esse conteúdo. Lembre-se, quanto melhor os profissionais estiverem qualificados no nosso segmento, melhor vai ser para todo mundo, pois a referência vai passar a ser os bons profissionais e não mais os maus profissionais. E para a gente não ficar se enrolando aqui, perdendo muito tempo, vamos aí direto ao conteúdo, tá? Então, para começar, eu quero falar o porquê fazer, né? O como fazer eu vou te falar ali na sequência, porque também não tem muito detalhe. Mas eu quero que tu entenda exatamente o porquê que deve ser feito. Qual que é a ideia de se ter um cronograma? Porque o cronograma ele vai ajudar não só você, mas também vai ajudar o cliente e vai, no final, acabar ajudando vocês dois. Ele pode se tornar uma ferramenta de vendas, tá? E eu vou te falar o porquê agora aqui na sequência. Então vamos lá. Por que fazer um cronograma? Primeira coisa, antes de mais nada. Deixa eu colocar aqui. Para ter uma visão gráfica da instalação. Isso é, para que você consiga olhar para o gráfico, né, olhar para esse cronograma e conseguir entender o seguinte: pô, eu vou começar nesse momento aqui o serviço e vou terminar lá. Mas principalmente não só o início e fim, mas também as tarefas que vão estar interligadas. Porque o que acontece muitas vezes, né? Principalmente quando é uma instalação um pouco maior. Você é responsável por fazer uma parte do serviço, o cliente é responsável por alguma outra parte, ou tem algum outro prestador de serviço envolvido. Então, por exemplo, o cliente precisa primeiro fazer a tubulação, né, que vai ficar como responsabilidade dele, para depois você poder passar os cabos. Ou ele precisa terminar um gesso para que você possa instalar a câmera que vai nesse gesso, né? Ou ele precisa terminar a pintura da parede para que você possa colocar o sensor. Então o legal é você ter essa visão do início e fim e também no meio você entender quais tarefas estão uma dependendo da outra, quais estão interligadas. Em que momento você vai ter duas tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, não só por você, mas também aí pelo cliente ou por um outro prestador de serviço. Então isso é importante para que você tenha essa visão e consiga entender bem as responsabilidades dentro do serviço que vai ser executado. Mais um outro ponto que eu acho extremamente interessante é o seguinte: para que você possa apresentar para o cliente, já na proposta, esse cronograma. Para quê? Primeiro, para reforçar, deixa eu botar um A aqui, né? Reforçar o seu compromisso com ele. Então vamos lá. A partir do momento que você apresenta uma proposta e já entrega para o cliente um cronograma, não precisa ser um cronograma muito detalhado, tá? Nesse primeiro momento aqui, vai ser algo mais genérico, algo mais básico, né? Algo mais superficial. Mas a partir do momento que você entrega esse cronograma para o cliente, ali na proposta, se for o caso, ou na apresentação da proposta, ou na apresentação do projeto, que seja, você já mostra para o cliente, você já pensou até em quando vai começar, quando vai terminar, quais são as atividades que estão relacionadas. Aqui você já acaba dando um passo a mais, dando um vínculo a mais com o cliente. Porque a partir do momento que você já está linkando uma data para o início do serviço e para o final, o cliente ele já começa a ficar corresponsável desse serviço. Ele já começa a ficar interligado com esse atendimento. Ele já consegue ter a ideia que o cara já está se preparando, já está se programando para começar esse serviço em tal data. É mais ou menos quando tu vai fazer vamos dar um exemplo aqui, né?
Quando você vai lá e vai fazer um test drive de um carro, por exemplo. Tu sentou dentro do carro, saiu para dar uma voltinha, você já começa a ter um vínculo com o vendedor, já começa a ter um vínculo com aquela empresa. Porque tu não foi lá simplesmente para olhar o vendedor e ver se ele era bonito, né? Não, você foi lá para ver o carro, para testar, para sentir. E a partir do momento que você sentou, a tua bundinha lá no banco, é porque você está interessado. E aqui a mesma situação. A partir do momento que você já apresenta o cronograma para o cliente, já mostra para ele essas datas e já começa a ajustar com ele isso daqui. Então não é só apresentar, né? Você apresenta e já começa a falar, ó, já me planejei para essas datas aqui. Se o senhor aprovar hoje, nós conseguimos começar em tal data, provavelmente nós vamos terminar em tal data. Aqui são as atividades básicas que nós vamos fazer, nós vamos precisar disso, disso, daquilo. Então você já começa a reforçar esse compromisso seu com ele e dele com você também. E aí tem um outro ponto interessante aqui, que é o seguinte, que acaba demonstrando um profissionalismo. Pô, quantos concorrentes demonstrando profissionalismo? Quantos concorrentes teus você acha que vão fazer isso daí? Quando eu falo em me diferenciar dos teus concorrentes, essa é uma forma. Aqui você vai estar totalmente diferente de 99% dos teus concorrentes. Eu tenho certeza que isso daqui vai te colocar num outro patamar de visão do cliente. A gente sai lá daquelas propostas padrões, onde o cara apresenta uma planilha de Excel, lá uma relação de equipamento, para um modelo de proposta que eu sugiro sempre dentro da metodologia Viver de Segurança Eletrônica, né? Tanto nos conteúdos gratuitos aí, ou nos meus treinamentos e mentoria. Se aplicar aquele modelo de proposta naquele formato, focando em solução, não em equipamento, entregando isso daí para o cliente, mostrando um cronograma ainda, você vai estar totalmente diferenciado aí desse teu cliente, dos teus concorrentes perante esse teu cliente. E tem um outro ponto que é interessante aqui também nós discutimos, que é o seguinte. Uma das grandes dores dos nossos clientes ou dos clientes que contratam algum tipo de serviço é o medo dessa obra se estender pelo resto da vida, ou de nunca ter começo ou nunca ter fim, né? Se você já contratou algum serviço, eu já contratei várias vezes, muitas vezes tu vai lá, tu combina com a pessoa, vamos começar na segunda-feira que vem, e o cara não aparece, e aí você tem um outro compromisso agendado na sequência, principalmente se é uma obra, né? Muitas vezes você precisa que um profissional termine uma coisa para o outro começar outra, então fica tudo amarrado. E aí quando você já entrega esse cronograma, você já começa a mostrar essa abertura de calendário para o cliente. Então você vai também amenizar a dor dele, ou o medo, né? De que este serviço não tenha data nem para começar e nem para terminar. Então você já cria aqui uma data específica, ou você cria um período específico onde você vai estar em contato com o cliente já começa a entender, pô, eles vão começar em tal data e vão terminar naquela outra data. É claro, imprevistos acontecem, pode acontecer de um serviço ser numa área externa, então não pode chover, ou aconteça alguma outra situação. Mas o importante aqui é que você já consegue dar uma segurança para o cliente também com relação ao agendamento. É uma grande reclamação dos clientes que contratam serviço, é essa falta de compromisso do profissional em cumprir um horário, cumprir uma data, cumprir um prazo de instalação, né? Pô, foi lá e disse para mim que ia fazer em 2 dias, mas aí no final acaba fazendo em 1 semana. Por mais que não vá mudar preço dessa instalação, não vai mudar preço desse serviço, mas é chato, porque muitas vezes o cliente acaba se planejando para aquele período, para aquela data, tá? Então, esses 3 tópicos aqui acabam reforçando bastante a vantagem de você fazer um cronograma. Mas principalmente eu vou destacar esse segundo aqui, até vou botar um negrito aqui, porque isso daqui vai fazer toda a diferença no teu orçamento, vai fazer toda a diferença no teu projeto. Você vai sair de um simples pedido para ir praticamente para uma apresentação de projeto, tá? Então, pense nisso daí, use aquele modelo, né, de proposta que está lá dentro do método Verde de Segurança Eletrônica, que está para baixar no meu site, que está dentro do treinamento, que está no Telegram, que está em tudo quanto é canto, aquele modelo de proposta para apresentar.
e incremente com um cronograma se você entender que isso daí seja necessário. Beleza? Então, vamos em frente aqui. Nós vamos falar agora então como fazer. Né? Falei o porquê fazer, agora vamos lá no como fazer. O que você vai precisar ter em mente aqui quando vai iniciar? Você vai precisar listar todas as etapas da instalação, desde a infraestrutura até a entrega final para o cliente. Então, todas as atividades que vão ser executadas, elas precisam estar listadas, né? E aí você, obviamente, pode ir muito a fundo, né? Detalhar minuciosamente cada uma dessas atividades, ou você pode fazer algo mais macro. Então, por exemplo, vou entregar uma relação, um cronograma já na proposta. Então, eu não preciso me aprofundar tanto. Talvez o que eu posso colocar lá é o seguinte: aprovação da proposta, depois eu vou te mostrar uma planilha de Excel e você vai ter ela para baixar, para você fazer, inclusive tem um gráfico, e nesse gráfico você vai poder colocar lá na tua proposta para que fique a proposta bem bonita, tá? Então a aprovação vai ser tal data, vamos falar hoje dia 11 do 3, por exemplo. Início das atividades, pode ser algo bem básico assim no começo, tá? Início das atividades, vai ser dia 13 do 3, por exemplo. Passagem, execução de infraestrutura vai ser a partir do dia 15. E aí você vai colocando aqui, instalação dos equipamentos. Pois lá na planilha vai ficar mais claro, tá? Instalação dos equipamentos a partir do dia 20, tá? Porque aqui a gente tem que ver final de semana. Eu estou considerando direto aqui, tá? Só para a gente ter esse cálculo. Instalação dos equipamentos dia 20. Entrega, vamos botar diferente aqui. Configuração final e entrega. Vai ser lá no dia 25 do 03. Tá? Então você vai definir essa data nessa planilha que eu vou te mostrar, que eu vou te entregar aqui. Inclusive você vai poder baixar. Vai ter um gráfico, então você vai poder pegar esse gráfico e entregar para o teu cliente para que ele tenha essa visão completa aí do cronograma. E cada etapa, obviamente, ele pode ter um prazo específico. Então aqui vai ter um dia, né? Porque é simplesmente aprovar, não tem mais nada o que fazer. Aqui também as atividades vai ser um dia. Execução da infraestrutura, quanto tempo vai levar? Vai levar 3 dias para fazer, por exemplo. E aí, aqui a gente vai ter um outro serviço, que vai ser a instalação dos equipamentos, vai levar mais 3 dias. E aí você vai jogar tudo isso daí lá no gráfico, aqui é um dia, né? Porque é simplesmente ir lá configurar, simplesmente não, né? Mas é ir lá configurar e fazer essa entrega para o cliente. Então você consegue dar essa visão mais geral para o cliente no início. Agora, se nós estivermos falando já do momento de execução, onde a gente vai querer definir mais, onde o orçamento já está bem mais encaminhado, onde a gente precisa definir etapas mais precisas, em algum momento onde outro profissional vai estar envolvido, por exemplo, um pedreiro para fazer parte de infraestrutura, para quebrar uma parede, para fazer tubulação, para fechar a parede, um pintor para pintar, gesseiro. Então a gente vai conseguir colocar todas essas etapas, todos os responsáveis nesse mesmo cronograma, tá? Então vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos lá para o Excel, vou te mostrar a planilha, vou te mostrar como preencher essa planilha para que depois você possa ir baixar ela e utilizar também. Beleza? Então, estou aqui na planilha. Essa planilha, depois, como eu falei, você vai poder baixar. Ela é extremamente básica, tá? Ela é extremamente simples. Existem formas muito mais complexas de se fazer um cronograma. Existem softwares específicos de cronograma, onde você consegue linkar uma atividade na outra, né? Então, por exemplo, assim, a atividade 2 só vai poder começar depois que a atividade 1 terminar. E aí você não consegue colocar a data da atividade 1. Então ele vai linkar, ele vai conectar uma atividade na outra, né? Que a gente chama de atividades dependentes ou codependentes. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Estou considerando aqui que a gente está montando um cronograma básico, que talvez seja esse o teu primeiro cronograma ou um dos primeiros cronogramas. Então vamos começar de uma forma básica.
com essa planilha Excel aqui que já resolve, já vai ficar legal, já vai ficar bonito. Eu, inclusive, já usei essa mesma planilha aqui várias vezes, tá? Então, não é algo que eu fiz para essa aula. Não, eu já usei várias vezes, já apresentei várias vezes, já fiz acompanhamento de obra com essa mesma planilha, tanto com o cliente quanto com a minha equipe. Então, realmente, ela é útil, tá? E vai poder te dar uma visão geral do que tu precisa. Porque, nesse momento, a gente não precisa ir tão a fundo, tão nos pormenores, né? Então, vamos lá. Dito isso, o que você tem aqui nessa planilha, tá? Aqui embaixo, tu tem a primeira aba dela, onde está a planilha em si. E a gente tem aqui no lado gráfico, tá? O gráfico não está aparecendo aí para você, mas eu tenho um gráfico aqui que ele está sem nada nesse momento, porque eu não tenho nenhuma informação lançada, tá? Mas o que eu fiz? Para facilitar aqui para a aula e também para facilitar para você, para depois imprimir de uma forma mais fácil, eu criei uma outra aba aqui, tá? Onde essa aba aqui, ela simplesmente é uma cópia daquele gráfico que está lá, para que daí quando você vai imprimir, você só imprime essa parte aqui, imprime no tamanho da folha A4, A4 de lado, ou se você quiser imprimir numa folha maior, imprime numa A1, numa A0, para ficar bem grande lá, para colocar talvez na parede do cliente, alguma coisa assim, tá? Então eu já fiz aí para facilitar um pouco a tua vida, beleza? Dito isso, o que nós temos aqui? Planilha com 25 tarefas listadas, conforme eu falei, né? Acredito que esse talvez seja um dos primeiros cronogramas que você faz, então 25 tarefas eu acho que já é suficiente para esse quadro aqui. Se precisar mais, a gente precisa evoluir, só colocar mais linhas aqui e obviamente ajustar o gráfico. Mas eu acredito que para esse momento já está tudo certo. Uma outra coluna aqui, onde a gente vai colocar as atividades, tá? Isso é o que você vai executar, eu vou preencher contigo depois. Responsável. Então, quem que vai ser o responsável? Então, aqui responsável, sou só eu que vou fazer o serviço do início ao fim. Então, você vai colocar apenas você aqui. Isso daqui é mais para o teu controle. Quando você pode usar isso daqui de uma forma diferente? Quando você tem duas equipes técnicas trabalhando ao mesmo tempo, né? Ou duas equipes técnicas interligadas, uma vai fazer a infraestrutura, outra vai fazer a instalação dos equipamentos e uma outra vai fazer a configuração, por exemplo. Né? Ou quando você depende de um outro profissional, que eu já falei ali, depende de um pedreiro, de um pintor, você pode colocar tudo aqui para que isso fique claro para o cliente também, né? Por que é legal essa questão dessa dependência de atividade? Há um tempo atrás eu fiz uma obra bem grande, onde foi refeito todo o muro de um condomínio, foi acho que 1.200 metros, se eu não me engano, de muro que foi refeito, a parte de cima para colocar a cerca elétrica, estava cheio de dentes, né? E a gente sugeriu eles alisarem, né? Deixarem em um nível só, para que ficasse mais simples a instalação da cerca elétrica, até mesmo por uma questão de altura, para atender as normas e tudo mais. E lá o que acontecia? A equipe de infraestrutura, o pedreiro lá, precisava fazer uma etapa e depois eu iniciava. Então a gente definiu todo o cronograma dizendo o seguinte, ó, o pedreiro vai fazer essa parte do muro aqui, quando ele terminar eu começo aqui. Enquanto isso eu estou fazendo outra coisa. E a gente linkou todo esse cronograma, né? Colocamos todas essas etapas. E o que aconteceu? Obviamente houve atrasos, principalmente atrasos da equipe de infraestrutura. E estava lá muito bem identificado, ó, o prazo deles é esse daqui. Atrasou, a minha parte vai atrasar também, então empurra o cronograma. E aí, como era uma obra grande, o síndico era bem criterioso, nós fazíamos... Toda semana eu fazia uma atualização do cronograma. Então, semana terminou, na outra semana eu ia lá e eu atualizava. Ó, como é que ficou? Essa atividade aqui foi finalizada? Não foi. Quando é que vai ser? E aí eu atualizava, refazia esse cronograma aqui e mandava para o síndico para ele conseguir acompanhar como estava a obra. Síndico extremamente rigoroso e no final estava extremamente satisfeito, né, com toda essa informação que ele tinha lá na mão. Beleza? Então, responsável aqui é para isso, para que você possa criar tarefas independentes, tá? De equipe. Data início, então aqui você vai colocar a data que você vai iniciar, dias necessários para você fazer essa etapa, e aqui essa última é uma fórmula onde ela automaticamente já está pegando essa data inicial, somando os dias necessários e jogando lá para frente, beleza? Aqui você só tem que ficar ligado com relação a sábado, domingo e feriado, que ela não vai desconsiderar, então ela vai considerar sempre corrido. O serviço vai terminar numa sexta-feira, então eu preciso colocar 2 dias a mais para eu saber que
não vou trabalhar sábado e domingo e eu vou começar na próxima segunda-feira, beleza? Só para ficar claro. Então vamos lá, vamos falar aqui inicialmente de um exemplo básico aqui de instalação, tá? Vou colocar algumas informações aqui. Então o que você pode fazer aqui? Vamos lá, usar mais ou menos o mesmo exemplo anterior. Aprovação da proposta. Quem que é o responsável? É o cliente. Qual que é a data que ele vai fazer isso daí? 11/03. Vou pegar a data de hoje aí. Quantos dias são necessários? Um dia, né? Então ele vai aprovar hoje. Simplesmente para a gente marcar essa atividade, marcar essa tarefa para a gente entender que ela vai estar relacionada. Porque o que acontece? Se ele não aprovar dia 11, ele vai ter que aprovar um pouco mais para frente. E aí todo o cronograma vai ser arrastado para frente automaticamente aqui. Tá? Aprovação da proposta, beleza. Aqui, pedido dos materiais para o fabricante, tá? Aí você pode fazer do jeito que você quiser aqui. Só estou enchendo linguiça aqui. Então quem vai ser o responsável? Vai ser você. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar eu aqui, Wagner, tá? Então o Wagner vai ser responsável. Quando é que vai fazer isso daí? Vai fazer isso no dia 12. Opa! 12/3. E vai precisar um dia para fazer isso daí. E aí a gente vai anotar aqui, vamos botar aqui pedido e recebimento dos materiais, tá? Porque aqui tem a questão do pedido e o recebimento, né? Quanto tempo vai demorar? Dia 13 de março, eu estou considerando aqui, dia 13 de março é sexta-feira, então sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda é dia 16. Então vai ser até o dia 16. Opa, já fui no lugar errado aqui, ó. Então aqui, 4 dias, até o dia 16. Beleza. Qual que é a próxima etapa? Vistoria inicial da obra. Para ir lá fazer um reconhecimento, ver todos os detalhes, ver se tem alguma coisa específica que a gente vai precisar fazer de infraestrutura, se vai precisar chamar um andaime, se vai precisar um profissional específico. Então a gente pode colocar aqui como vai fazer uma vistoria inicial, por exemplo. Estou enchendo linguiça, tá? Mas só para a gente entender aqui, para eu conseguir colocar bastante atividades mais macro, sem eu entrar muito nas minúcias, tá? Então vamos lá. Então vou começar dia 16/3 e vai levar um dia para eu fazer isso daí. Mas nesse mesmo dia eu já vou iniciar a obra. Porque independente se tiver alguma coisa que eu vou precisar contratar um serviço externo, alguma coisa que eu não havia visto antes, né? Porque muitas vezes assim, você vai lá, você faz um orçamento, mas você não abriu todas as tubulações, não passou guia em todas as tubulações, não verificou se todas elas estão entupidas, se tem alguma que você vai ter que refazer, se tem alguma coisa que no projeto está de um jeito, mas na prática está de outra. Então essa vistoria inicial seria para isso. Mas independente da vistoria, você já vai começar o serviço, né? Então, iniciar as atividades de instalação. Então vamos lá, colocamos aqui iniciar as atividades, por exemplo, né? Vamos começar no dia 16 mesmo, porque a gente vai começar junto com a atividade da vistoria inicial. E esse iniciar atividades, vamos falar aqui um dia. Execução de infraestrutura externa. Tem tubulação que tem que fazer externa, então vai lá, tem que cavar o chão, tem que botar canaflex, tem que fazer caixa de passagem no chão, tem que levantar poste, tem que fazer uma porrada de coisa, tá? Então, deixa eu até colocar aqui técnico 1, vou colocar aqui também que aqui já vai ser o técnico 1. Isso aqui é uma nomenclatura que eu estou fazendo e tu pode colocar o que você quiser aí, tá? Técnico 1 aqui também. Depois eu vou te mostrar o porquê que estou fazendo isso daqui. Então, beleza. Iniciar, executar a infraestrutura externa. Vai ser o técnico 1, ele vai começar aqui no dia 17/3 e ele vai levar aí 4 dias para fazer isso daí. Deixa eu só ver o calendário aqui para não passar sábado e domingo. 17, 4 dias, sexta, sábado, então 4 dias, vai dar 2 dias de trabalho, na realidade, porque tem sábado e domingo no meio. Beleza, dia 22 é segunda-feira. Tá ok. Executar infraestrutura externa. Executar execução de infraestrutura interna. Então aqui vai ser o mesmo técnico. Técnico 2.
vai começar no dia 22/3, que vai ser na outra segunda-feira, e vai levar mais 2 dias. Só que o que acontece aqui? Enquanto está executando a infraestrutura interna, esse técnico 2, que vai ser um outro técnico aqui, ó, o 1 estava lá fora, aqui já vai ser o 2. Eu posso ter, ou deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu colocar aqui o técnico 1. Vamos dizer que o técnico 1 é o cara que vai fazer as infraestruturas. E aqui na sequência, fazer a instalação dos equipamentos. Então aqui a gente poderia começar, equipamentos externos, tá? Instalação dos equipamentos externos. Que a gente poderia detalhar, a instalação dos sensores de barreira, instalação das câmeras, instalação do Speed Dome, podemos detalhar cada uma aqui como uma atividade, principalmente se quem vai executar são empresas diferentes, são responsáveis diferentes. Então vamos lá. O cara aqui da infraestrutura externa, o técnico 1, ele vai fazer infraestrutura externa até o dia 21. No dia 22, ele já está começando a infraestrutura interna. Então, o que acontece aqui? A instalação dos equipamentos externos, deixa eu só ajeitar aqui, português, se ela for feita por um outro técnico, ela pode começar assim que essa daqui terminar. Então, essa daqui terminou dia 21, né? Na realidade, terminou no dia 19, que é na sexta-feira. Essa daqui ela vai poder começar junto com aquele anterior ali e levar 2 dias também. Então, tu está vendo que aqui a gente tem 2 tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Um técnico está executando a infraestrutura interna e o outro está iniciando a instalação dos equipamentos externos. E aí nós avançamos aqui. Instalação dos equipamentos internos. Vai ser o técnico 2 novamente. Quando que ele vai poder fazer? A infraestrutura vai terminar no dia 24, então ele vai poder começar somente no dia 25. Isso daqui vai levar mais, dia 25, deixa eu ver que dia da semana que é. Dia 25 é uma quinta, então ele vai levar 2 dias, tá? Para ser quinta e sexta-feira. Então a gente tem aqui a data início e a data fim. Deixa eu botar um dia, né? Porque daí ele conta o 25 e mais um. Então eu tenho aqui já definido todo o prazo. Depois disso daqui, o que vai acontecer? Configuração final dos equipamentos e entrega para o cliente, né? Entrega, vamos colocar assim. Isso daqui quem que vai fazer? É o Wagner que vai fazer isso daí, porque essa configuração final é ele quem vai fazer. Esse daqui pode ser um exemplo, por exemplo, de você contratar um terceiro para fazer o serviço, mas você que vai lá faz a finalização. Então, no início da obra, né, isso é uma boa prática que eu falo na parte de terceirização, tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso daí também, sobre as boas práticas de terceirização, tá lá no meu canal, ou tá aqui no meu canal, né? E o ideal é que você faça o início do contato com o cliente e o final. Então, o meio ali, a parte de instalação, vai ser um terceirizado, mas o início e o final seja você ou alguém mais linkado a você com um vínculo maior, né? Isso daí a gente vai fazer no dia 20, deixa eu pegar aqui o meu calendário, dia 29. Então isso daqui vai ser feito no dia 29/3, vai levar um dia. Ó, coloquei 9 atividades aqui, tá? Poderia esmiuçar, poderia colocar muito mais detalhe aqui, tá? Mas a ideia é só te dar um overview, te dar uma visão geral do que dá de fazer. Feito isso daqui, automaticamente a gente já gerou um gráfico, tá? Então deixa eu passar aqui para a área do gráfico, ó. Ele já gerou um gráfico aqui, então mostrando a aprovação da proposta. Aqui na sequência nós temos o pedido e recebimento dos materiais, 2 tarefas ocorrendo de forma simultânea, uma outra tarefa na sequência aqui, passou sábado e domingo, uma outra tarefa acontecendo, mais um tempo aqui outra tarefa e aqui na sequência uma outra tarefa. Então a gente consegue ter essa visão início e fim do serviço. O que você pode fazer para deixar isso daqui mais bonito, tá? Que eu aconselho a fazer dessa forma. Vai ser um plus. Se você entregar isso daqui para o teu cliente, já vai ser, igual eu falei, algo que 90% das empresas, 99% talvez, não fazem. Então vamos colocar aí o 0,1 a mais, tá? Vamos colocar aí o 99,99999. Vamos colocar um pouquinho a mais. O que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui
né? Vem aqui na parte de filtro aqui do responsável e, por exemplo, filtrar o seguinte. Eu tenho um momento aqui onde eu tenho dois técnicos trabalhando, então eu vou ter duas atividades simultâneas. O que eu posso fazer? Selecionar ele, e aí eu vou ter um gráfico somente com as atividades dele. E eu posso vir aqui, seleciono, clico com o direito, alterar e vou colocar esse daqui. Eu acho que ele vai alterar todos aqui, eu quero só um. Só esse daqui, isso, só esse daqui. Então eu vou alterar esse daqui para azul. Vou alterar esse daqui para azul também. Foi esse azul que eu peguei aqui, foi esse daqui. E alterar esse daqui para azul também, foi esse daqui. Beleza? Então eu alterei. Volto lá na planilha. Isso daqui, igual eu falei, tá? É o over delivery, um pouquinho mais do que você precisaria entregar. Então seleciono tudo aqui. Ó, meu gráfico ele já mostra o seguinte, eu já consigo ver o seguinte, ó, esse azul aqui é o técnico 2 que vai executar, e aqui já é outro. Posso vir um pouquinho além, né? Pô, vou selecionar o técnico, acho que era o técnico 1 que eu estava antes, né? Então deixa eu botar o 2 aqui. É isso aí, lá era o 1. Então aqui o que eu posso vir? Posso alterar o gráfico só desse daqui. Vem aqui, preenchimento, esse daqui vai ser o amarelo, vai ser o verde. Esse daqui vai ser o verde. Beleza? Volto aqui. Posso vir aqui, selecionar tudo, dou um OK. E aí o meu gráfico já ficou assim. Então eu já consigo visualmente mostrar para o cliente que as etapas são separadas, né? E cada etapa tem uma dependência de um executor, de um responsável. Beleza? Então esse é o gráfico. Obviamente aqui esse gráfico tá sobrando informação, né? Porque tem aqueles 25 linhas lá para você colocar. Mas se você imprimir simplesmente isso daqui, já vai te ajudar bastante. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Eu não gosto desse formato de gráfico assim, iniciando de baixo para cima, tá? Um pouco aí de toque de transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho aqui. Eu acho mais legal indo de cima para baixo. Tá? Então você pode vir aqui, selecionar o filtro aqui de data inicial e alterar aqui do mais novo para o mais antigo. Então ele vai fazer ao inverso aqui, tá? Mas assim, ó, novamente, isso daqui é um a mais, tá? É um plus, é um negócio que eu acho mais legal, acho mais bonito dessa forma, né? Até porque depois você vai poder colocar as outras atividades, elas vão sempre na sequência para baixo. Mas enfim, isso não vai fazer diferença na tua entrega, tá? É só uma questão de gosto mesmo. Então voltar aqui para o normal, que aí ele vai ficar dessa forma. Beleza? Então, esse é um cronograma básico, né? Com atividades básicas para você fazer. Aqui seria algo meio que superficial, talvez um cronograma inicial para você entregar para o cliente, e você pode detalhar, né? Então, se é uma obra um pouco maior, o câmera 1 vai ser instalada tal dia, ou separar isso daqui por dias, né? Então, por exemplo, no dia 16 de março, o que você vai fazer? Vou instalar a câmera tal, tal e tal. No dia 17, o que você vai fazer? Vou instalar o sensor tal e a câmera tal. No dia 18, o que você vai fazer? Vou instalar o DVR, vou fazer as configurações. Então você pode também colocar aqui por dia para você ter todas essas atividades. Isso daí vai facilitar para você também ter uma visão geral do trabalho, você entender o quanto tempo está sendo necessário para executar esse trabalho e também aí para fazer essa apresentação para o cliente, beleza? Então vamos voltar lá para a apresentação para que eu possa finalizar com mais um outro detalhe importante aqui sobre cronograma. E volto a lembrar que essa planilha vai estar lá no meu site, vou deixar o link aqui na descrição também, mas é wagnercamilo.com.br/materiais-técnicos, vai estar lá esse material também, mas o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos para a apresentação para eu te passar mais uma informação importante. Voltando aqui para a apresentação, então nós estamos aqui o como fazer, já te mostrei o como fazer, e aí eu vou te dar uma dica de produtividade, tá? O ideal é que a gente consiga fazer um cronograma de uma forma mais automática possível, que a gente consiga fazer isso daqui o mais rápido possível, né? Para que você não precise ficar perdendo tempo cada vez, né? E colocando tudo no papel, escrevendo tudo, detalhando tudo. Então o que é o legal de fazer? Já vai lá, e quando você fizer o primeiro, já deixa salvo um modelo de cronograma para
cada tipo de serviço ou perfil de cliente. Então vamos lá. Foi lá e fez um cronograma de uma instalação de CFTV. Normalmente uma instalação de CFTV ela não vai mudar muito, né? Você vai precisar fazer a infraestrutura, vai precisar passar os cabos, vai precisar ligar os equipamentos, vai precisar fazer configuração e entrega para o cliente. Então você já deixa todas essas etapas prontas e salva. E aí você deixa esse teu Excel lá, salva como cronograma, modelo de CFTV. Vai ter modificações para fazer? Sim, vai. Né? Um cliente vai ser 16 câmeras, outro vai ser 100, outro vai ser 20. Então vão ter diferenças de datas, vão ter diferença de atividades. Num você vai fazer tudo sozinho, no outro vai ter 3 pessoas responsáveis, no outro você vai depender de um terceirizado que o cliente vai contratar. Mas o que acontece? As principais atividades elas já vão estar listadas, então vai facilitar. Você só vai colocar ali e vai olhar, isso daqui já está, isso daqui já está, isso daqui já está, você já vai ter uma sequência. O cronograma ele pode ser entendido como uma receita de bolo também. Então, primeiro eu vou colocar o ovo, depois eu vou colocar a farinha, não sei se é dessa forma, só dando um exemplo, né? Primeiro eu vou colocar o ovo, depois eu vou colocar o leite, depois eu vou colocar a farinha, depois eu vou colocar açúcar e por final eu vou colocar o fermento. Tá? Então, tem uma sequência. Então, essa mesma sequência, essa mesma receitinha é o ideal que você já tenha pronto, já tenha escrito, diferente para cada cliente, tá? Assim como também um checklist, né? Para você lembrar tudo que precisa fazer. Então, até mesmo as atividades finais, né? Sei lá, anotar a relação de serial dos equipamentos para depois confirmar a garantia ou alguma coisa assim, tá? Então, você consegue deixar isso daí tudo detalhado tanto no cronograma e talvez até transportar isso daí para um checklist. Beleza? Então, era isso que eu tinha para você hoje. E aí eu te convido, caso você queira mais conteúdo, eu te convido aí a me seguir nas redes sociais, né? Tá como Wagner Camilo aí no Instagram. Tem um canal no Telegram, que é o canal Viver de Segurança Eletrônica. Você pode pesquisar lá por @Viver de Segurança Eletrônica, você vai encontrar o canal. Lá eu mando os links, mando materiais, mando algumas atividades complementares lá. Também te convido a entrar em contato aí com o CT Segurança e se tornar membro, né? Fazer parte aí do CT Segurança, que é uma plataforma de conteúdo com vários treinamentos, vários conteúdos exclusivos para os membros, tá? É o CT Segurança que apoia esse vídeo aqui. E se você chegou até aqui e ainda não deu like no vídeo, agora é a hora, dá um like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, ativa as notificações e também compartilha esse conteúdo aí com algum amigo, algum conhecido que possa se beneficiar desse mesmo conteúdo, beleza? Se você precisar de alguma ajuda, o que você pode fazer? Me chama lá no Instagram, me adiciona lá, me segue e me chama no DM. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode me chamar lá no DM, né, na mensagem do Instagram, que eu respondo 100% das mensagens que eu recebo, tá? Muitas vezes não respondo de bate-pronto, né? Posso demorar aí 1 dia, 2 para responder, dependendo do volume, mas eu respondo 100% das perguntas que eu recebo, beleza? Então, você que ficou até aqui, te agradeço pela participação. Foi uma honra ter você aqui e te desejo aí um bom trabalho. Fique com Deus e nos vemos em breve aí num próximo conteúdo. Tchau!